transformações acontecem no ritual do tarô quando ele é oferecido pelo meio online? O uso da internet traz benefícios ou prejuízos à qualidade dos atendimentos? No programa de hoje eu recebo a psicóloga Listiane Ribeiro. Ela é mestra em Ciências Sociais pela PUC Minas. A Listiane realizou um estudo sobre o ritual do tarô no meio online. Seja bem-vinda, Listiane. Prazer recebê-la aqui no Religare. Muito obrigada, prazer é meu. Acompanhe as notícias da programação da TV Horizonte pelo nosso site. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br e você pode também acompanhar o Religare pelo YouTube. Basta você procurar por Religare, Conhecimento e Religião e você encontrará os vídeos das nossas entrevistas. Também você pode procurar pelo Religare nas redes sociais, deixar os seus comentários para a nossa equipe. Listiane, você vem da psicologia, essa é a sua formação original. Você não é taróloga, não é consulente, não faz uso do tarô, mas decidiu estudar sobre o tarô e essa modalidade online. Que motivações estavam ali presentes quando você fez essa opção? Sim, eu tenho muito interesse por estudos relacionados à espiritualidade, à religiosidade. E também com relação ao estudo de símbolos, a capacidade humana de lidar com metáforas. Quando eu conheci o tarô, eu percebi que seria um instrumento interessante para estudo. E aproximando mais desse universo, eu percebi algumas semelhanças entre tarólogos e psicólogos, por serem procurados pelas pessoas em momentos de aflição, de dúvida, de aconselhamento. Então, me senti motivada e muito curiosa para pesquisar o assunto. Como é que a gente pode compreender isso, o tarô? Que história tem o tarô? Que símbolos nós podemos identificar no tarô? Sim. Apresenta um pouco o tarô para nós. Sim. O tarô ele é um conjunto de 78 cartas que são divididas em arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores são 22 cartas. Todas elas têm imagens, são numeradas até o número 21, e tem uma carta que não é numerada, que é o louco. Só para apresentar, porque algumas pessoas talvez não conhecem, né? Mas algumas cartas que aparecem são o mago, o louco, a papisa, o papa, a imperatriz, o imperador, os amantes, a lua, a estrela, a roda da fortuna, o diabo, a morte, o mundo. Esse nos arcanos maiores. Nos arcanos maiores. Nos arcanos menores, são 56 cartas numeradas de 1 a 10. Aparece muito com o nosso baralho de jogar. Então, tem os 4 naipes que a gente conhece. Sim. E uma diferença é que tem as cartas rei, rainha, valete, cavaleiro. Então, não aparece ali a figura da dama, por exemplo. Mas o tarô é esse conjunto de 78 cartas. A forma como cada tarólogo vai utilizar é muito diversificada. Tem profissionais que utilizam só os arcanos maiores. Existe um entendimento que os arcanos menores, eles fazem um detalhamento do que os maiores já oferecem. Então, não há prejuízo na leitura quando é feito dessa forma. Mas há profissionais que usam somente os menores, há profissionais que usam o baralho inteiro, né? E o tarô ele é entendido como uma bússola, como um mapa da alma. Há aqueles que explicam, utilizando da psicologia analítica de Jung, falando que ele traz histórias arquetípicas universais, comuns a toda a humanidade, mas que através dos mitos coletivos a gente pode entender histórias individuais. E que história tem o tarô? Onde é que começa? Onde é que a gente encontra lá É possível identificar um começo do tarô? Um lugar? Existem vários mitos de origem. Então, tem aqueles que defendem que surgiu na Atlântida, no Antigo Egito, na Idade Média, que foram os ciganos que trouxeram este conhecimento. A versão que eu entendi que é a mais aceita no momento é da Idade Média, porque existem registros que os primeiros baralhos foram identificados no século XV. E as cartas trazem a referência ao Papa, trazem referências presentes na Idade Média. Outro ponto também a citar é que foram encontrados existem histórias de que foram encomendados alguns baralhos de tarô por famílias nobres na Idade Média,
por Sim. ocasião de datas comemorativas, como casamentos, e eram baralhos mais bem trabalhados. Então, em função desses registros, é a versão mais aceita. Sim. Você citou o Jung como um lugar a partir do qual a gente pode interpretar os símbolos do ponto de vista da psicologia, que é a sua área. Jung, propriamente, tem algum estudo sobre esse tema também? Existe um livro que chama O Tarô e os Seus Símbolos. Então, aqueles que estudam psicologia analítica têm uma proximidade com o estudo dos símbolos, eventualmente fazem alguma identificação simbólica, algum trabalho sobre esse assunto. Mas o Conselho Federal de Psicologia regulamenta, são práticas diferentes. Então, ainda que tenham profissionais da psicologia que sejam tarólogos, essa atuação não é feita ao mesmo tempo. Então, as pessoas que os procuram precisam procurar em espaços e em momentos distintos. Sim, sim. O que é que separa, e que caracteriza a prática do psicólogo, da psicóloga e a parte, e o tarólogo, né? A consulente, qual que é a linha divisória, né, entre essas duas figuras? Pergunto isso porque em algum momento você disse que como a pessoa procura um psicólogo, ela procura também a consulta ao tarô, né, num momento específico. Mas para a gente não misturar as coisas, você já mesmo trouxe, né, o Conselho de Psicologia identifica bem, e enfim, nós todos identificamos bem esses papéis. Mas vamos apresentá-lo aqui, né, para o nosso público. Qual é o papel do psicólogo? Qual é o papel do tarólogo nessa consulta? Sim. A psicologia é uma profissão regulamentada, né? Desde a década de 60. Então, os psicólogos, eles têm um conselho federal, têm um conselho nacional, um conselho regional, né? A qual eles são cadastrados, eles têm um código de ética específico. A profissão dos tarólogos foi reconhecida através de uma portaria ministerial em 2002. Então, juntamente com os esotéricos, o que inclui um leque imenso de profissionais, é uma ocupação reconhecida. Mas não existe na categoria dos tarólogos uma formação específica, não existe um currículo, não existem exigências formais, não existe também um compromisso com a ciência, né, como a psicologia tem. E aí, nesse meio também, em função disso, existem alguns conflitos de entendimento do que seria uma formação adequada para os tarólogos. Mas, dentre eles, recentemente, em 2015, foi lançado no Brasil um código de ética, que é baseado no Código de Ética de Barcelona. Então, existe uma preocupação de oferecer um trabalho de qualidade sério e, no meio de tantos interesses, tem as suas divergências de opinião. É um ramo muito multifacetado, mas a psicologia também é, né? Sim. E eu penso que essa é uma grande diferença, assim, dos dois. O consulente, quando ele vai atrás de um profissional do tarô, ele está buscando respostas. E o tarólogo, ele tem um instrumento que vai lhe direcionar respostas. Pode não ser todas aquelas que o consulente está buscando, mas que vai dar algum caminho. O psicólogo não dispõe disso. Ele pode dispor de várias outras técnicas e recursos, mas ele não pode dar certezas. Sim, sim. E entre outras perspectivas, né? Você estudou o tarô, mas poderíamos falar aqui de outros meios de consulta. Me ocorre aqui lembrar dos búzios, né? Onde que o tarô marca a sua diferença em relação a qualquer outra forma de consulta, de busca por respostas e orientações para a vida? Sim. Um ponto importante é que, por exemplo, o Búzios, ele tem uma filiação religiosa. Ele está muito atrelado às religiões de origem africana. E o tarô não tem essa exigência. A gente sabe que existem profissionais que fazem um diálogo com a cabala, com a mitologia, com a Wicca, com as religiões africanas também, mas para ser um leitor de tarô, não se pressupõe uma filiação específica. Então, isso é um marcador. E são cartas, né? São cartas, exige uma leitura
e, ironicamente, exige um treinamento sistemático racional, mas também exige uma leitura intuitiva, um aprendizado, um aprimoramento de uma intuição que tarólogos acreditam que todas as pessoas têm. Sim. É leitura e interpretação de símbolos, basicamente? Sim, e intuição. E intuição. Sim. E essa prática, ela é difundida no Brasil? Você, no seu estudo, você chegou a se interessar pelo mapeamento, né? Qual que é a extensão da prática aqui no país? Sim. Temos registros que o primeiro baralho de tarô apareceu no Brasil em 1974, através da revista Planeta, que é uma revista ligada a assuntos esotéricos. Naquela ocasião, ela ofereceu como brinde um baralho, um tarô de Marsella. E dali em diante começaram a surgir vários estudiosos sobre o assunto. Muitos deles têm uma relação também com a astrologia, né? O que a gente observa temos vários tipos de baralho de tarô sendo vendidos no país, mas existem muito mais ainda sendo vendidos lá fora, nos Estados Unidos. Então, tem profissionais que adquirem pela internet, né? Existem várias escolas, então, como eu disse a respeito dos mitos de origem, vão direcionar uma forma de entender esse instrumento de trabalho. Sim, sim. E existem pessoas, hoje um nome de destaque é Ney Naif, ele é astrólogo e tarólogo, atua em São Paulo, tem muitos anos na área, e ele lançou assim, uma trilogia do curso básico de tarô. Então, muitas pessoas fazem formação com ele. Na área, é muito comum as pessoas se reconhecerem pelos seus mestres. Então, elas se identificam e os grupos são posicionados dessa forma, para entender qual que é a linha de pensamento ao usar o baralho. E tem também agora a consulta online, é o que nós vamos falar daqui a pouco no segundo bloco. Nós vamos fazer um intervalo na conversa aqui de hoje, o tema é o tarô. Tema pesquisado pela psicóloga Listiane Ribeiro. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Está aqui conosco a psicóloga Listiane Ribeiro. Ela é mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas. E o tema do Religare de hoje é o tarô, né? Nós estamos conversando sobre o que é o tarô, a sua história e, particularmente, sobre as alterações, né, nesta prática a partir do uso do tarô online. Essa foi especificamente a sua pesquisa, não é, Listiane? De que modo você mapeou, né, o tarô na rede, é isso? Sim. E como que você pode nos contar? O que houve? Houve uma alteração? Há prejuízo na prática da consulta ao tarô? Sim. Quando feito pela internet? O que os tarólogos dizem? E o que a pesquisadora pode nos dizer? Sim. O primeiro ponto que eu acho importante frisar é que ficou claro para mim que a internet não inaugurou o atendimento à distância, mas ela potencializou. Isso porque alguns profissionais relatam que ainda na década de 70 eles recebiam cartas das pessoas que tinham suas questões e dali eles faziam a leitura à distância, faziam a gravação numa fita e enviavam pelo correio. Ou seja, aquelas pessoas nunca se encontraram pessoalmente, mas tinham um contato, né, e a sua dúvida respondida. Mas o que eles colocam do grande diferencial da internet é essa possibilidade da pessoa perguntar e ser respondida imediatamente, poder ver a pessoa, ter esse contato, né? É uma questão que levanta polêmicas, tem profissionais que são mais tradicionais e que não acham adequado, ou que percebem a limitação, principalmente pela questão do contato físico, que é o grande ponto, né? O atendimento na internet... Olhos nos olhos, né? Uma coisa assim. Sim, e a possibilidade do toque. Eles colocam que é diferente porque, como muitas vezes a pessoa vem procurar justamente porque ela tem problemas, ela está angustiada, e o profissional se vê limitado na possibilidade de não poder dar um conforto que é de ordem objetiva mesmo, né? E um relato que achei muito interessante de um profissional que se viu em grande dificuldade foi quando ele estava fazendo um atendimento por um site
e a consulente, inconformada com a resposta, ela desligou o telefone dizendo que ia cometer suicídio. E aí ele se viu muito preocupado em como resolver essa questão, porque se ela tivesse frente a frente com ele iria conversar com ela, ele iria oferecer uma água, ele iria contornar essa situação. Então, ele relata que ele teve que entrar em contato com o administrador do site, que ele conseguiu o contato dela, mas ela não atendia, que ele entrou em contato com a delegacia da cidade dela, porque ele estava numa cidade, ela em outra. Sim. Mobilizou uma rede de proteção para poder intervir naquele momento. Então, é uma situação limite, mas que pode acontecer. Sim. Né? E no quesito, assim, diferenças, temos várias diferenças, porque o atendimento online, ele pode oferecer ferramentas síncronas e assíncronas. Então, que as pessoas estão juntas ao mesmo tempo, que é o caso do Skype, ou dos chats, né? Sim. E assíncronas, quando é o caso do e-mail, que vai ser muito semelhante com aquela questão das cartas, sim, sim. Que a pessoa vai receber a resposta depois. Então, essa questão de os dois não estarem juntos naquele mesmo momento pode levantar dúvidas que vão levar mais tempo para serem sanadas. Né? E a questão também do atendimento simultâneo via chat, alguns profissionais relatam que as perguntas vêm muito rápido. Parece que as pessoas já fizeram as perguntas num documento, estão copiando e colando, e como elas estão muito aflitas em função do tempo que está passando, porque muitas vezes o pagamento é feito via tempo, então elas querem as respostas muito rápido. E isso acaba causando um prejuízo na leitura que precisa do seu tempo, do seu processo. Outra mudança que foi pontuada é a questão das técnicas utilizadas. Existem várias formas de ler cartas. Existem técnicas mais complexas que eles preferem no atendimento presencial, porque aí eles têm um tempo maior, eles conseguem fazer uma leitura panorâmica de várias áreas da vida da pessoa para depois focar numa área específica. Quando as consultas são feitas pela internet, ela já tem que ser mais direcionada. Então, são técnicas mais simples. Sim. O tarô seria um tipo assim de prática adivinhatória? Sim. Sim. Adivinhatória, mas também de autoconhecimento e terapêutica. Então, como um oráculo, tem a função de conversar sim, com os deuses, né? Mas os profissionais também levantam a questão de que, mais do que responder sim ou não, mais do que responder se ele vai voltar, se eu vou conseguir aquela promoção, como que o conhecimento trazido por aquela leitura pode ajudar a pessoa a se conhecer mais, guiar novas condutas e sim. ter mudanças na vida. Você se interessou pelos temas recorrentes nas consultas? Percebi que tem uma certa frequência. O que foi apresentado, que eu percebi na pesquisa, é que normalmente as mulheres procuram mais por temas relacionados ao amor e que os homens procuram mais temas relacionados a dinheiro, a profissão. E foi colocado que, de uma forma geral, as mulheres consultam mais. Também foi identificado que, aparentemente, as mulheres são mais presentes na área. Então, aparentemente... Como profissionais da área? Como profissionais, sim. Também. Sim. E, Listiane, você já disse, o tarô não tem vínculo religioso. Ele em si, não. As pessoas, sim, têm seus vínculos, né? Sim. Mas o tarô não tem vínculo religioso, não tem uma filiação religiosa. E as pessoas que usam tarô, há um mapeamento sobre a vinculação religiosa dessas pessoas? Há alguma prática religiosa que apresenta algum interdito, né? Não, tarô não pode, né? Enfim. Uhum. Como que isso se apresentou assim, na sua pesquisa? Você chegou a ver isso? Ou da sua experiência, você tem algo a nos dizer, né, sobre religiões que têm resistência com a prática do tarô, ou recomendam a não consulta, sim. Ou demonizam essa prática? Sim. As religiões cristãs, né, têm algumas restrições, mas o que eu percebo é que as pessoas, se elas acreditam, elas vão em busca, independente disso. Do interdito. Sim. E aí elas podem estar em situações que elas fiquem mais protegidas. Nesse caso, o atendimento à internet é uma proteção. Porque a gente sabe que para um atendimento presencial, a pessoa vai se expor, ela vai estar na rua, ela pode encontrar com alguém na sala de espera, ela pode ser reconhecida. No atendimento virtual, não. Dependendo da forma como o atendimento acontece, nem o tarólogo vai ver o rosto daquele consulente.
né? Ela pode estar vendo o profissional pelo Skype, mas ele não a vendo, né? Então, e após acabou aquela consulta, pode ser que eles nunca mais se reencontrem, nem presencialmente, nem no ambiente virtual. Então, oferece uma proteção, né? Pelo que eu percebi, alguns consulentes buscam pela internet porque é uma forma mais rápida de saciar a curiosidade, né? É uma forma mais rápida de adequar com os horários do dia a dia. O custo é variável. O atendimento na internet pode ser mais barato ou mais caro, até porque depende da forma como ele é colocado. E a questão da religiosidade por parte dos profissionais, alguns realmente se apresentam com aquela filiação. Então, quando eles vão se apresentar, muitas vezes eles vão lançar a mão da filiação religiosa, até para legitimar o seu posicionamento, a sua experiência. Então, eles deixam claro na internet quantos anos eles têm de experiência com tarô, quais tarôs que eles usam, se eles têm uma linhagem familiar, né, essa filiação religiosa, e que, ainda que não se fale, algumas vezes se faz presente pelas roupas, porque a pessoa se caracteriza. Sim, pela ambientação. Sim, mas isso não é exigência. Certo. Então, existem vários tipos de tarólogo. Sim. Eu, assim, para a gente terminar a conversa, acho que eu não consigo deixar de perguntar pela eficácia simbólica da prática do tarô, né? Não é colocar em xeque funciona ou não funciona, né? Mas como é que isso consegue mobilizar a vida da pessoa, né? Mobilizar a vida do consulente, reorientar, né? E mesmo ser assertivo, né? Naquilo que as pessoas estão buscando. Sim. É justamente porque a pessoa acredita naquela autoridade mágica daquele profissional que ela vai atrás, né? A gente sabe que também ali está presente muitas vezes a indicação, essas informações que esse profissional deixou disponível, os textos que ele coloca de si na internet, o quanto ele se mostra confiável, né? Essa autoridade mágica vai guiar para a pessoa buscar, né? Então, quando as cartas são abertas, quando o jogo é aberto, estão ali presentes 3 elementos, né? Estão presentes tarólogo, consulente, o baralho, mas também está presente ali humana. Humana é um conceito do Marcel Mauss que vem falar assim, do estado inconsciente, né? É um estado, uma qualidade, uma ação. Então, ali permeiam todos esses elementos e é de acordo com essa assertividade, com essa capacidade de acertar as informações, retroage ali a confiabilidade daquele profissional, não só para o consultante, o consulente, como também entre os pares. Enfatiza ali a credibilidade daquele profissional, a confiabilidade. E uma coisa que eu vi muito presente é a relação da dádiva, a relação da reciprocidade. Porque o profissional dá, o consulente recebe, mas existe ali uma relação de dívida. Então, aparece uma necessidade de retribuir. Parece que o dinheiro em si não foi suficiente para pagar o atendimento. Existe uma gratidão também, que muitas vezes se aparece em forma de comentários e depoimentos que os consulentes deixam nos sites para os profissionais. E com essa resposta você já esclareceu uma outra dúvida, né? O que a psicóloga vai fazer nas ciências sociais? Você encontrou, então, nesse caminho Marcel Mauss, te ajudou a compreender esse... Sim. E eu percebo que essa relação de reciprocidade e da dádiva, assim como ela pode estar presente... São temas, né, que o Marcel Mauss coloca na sua teoria. Isso. Assim como ela pode estar presente na relação entre tarólogo e consulente, ela pode estar presente entre psicólogo e seu paciente ou cliente, assim como as relações transferenciais, né, que nós estudamos tanto na psicologia, pela psicanálise, também podem estar presentes nessa relação tarólogo-consulente. Muito obrigado, Lixiane. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada. O Religare, Conhecimento e Religião, ele é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa que fez sua pesquisa no programa de Ciências Sociais, também da PUC-Minas. Mas sobre o nosso programa, você pode encontrar as notícias sobre os nossos cursos, sobre o mestrado, sobre doutorado em Ciências da Religião, acessando a página do programa que está em pucminas.br/ppgcr. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um agradecimento à nossa equipe. Obrigado a você pela companhia. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.